Eu quero falar para você hoje sobre atitude. Nada substitui uma atitude. E eu quero que você repita uma frase comigo. Aliás, deixa eu falar e depois você repete. O seu passado está na sua mente, mas o seu futuro está nas suas mãos. Vou repetir. Seu passado está na sua... Mas o futuro está nas suas mãos. Ou seja, depende de você o seu futuro. Não depende de ninguém e nem do que você foi ou deixou de ser, ou aconteceu ou deixou de acontecer. Vou começar essa palestra com uma história verídica. Chegou ao meu conhecimento, eu não sei a fonte dela, mas sei que é verídica. O que é a atitude e o poder de uma atitude? Um rapaz, um garotinho, nos Estados Unidos, a missão dele todo dia de manhã era pegar lenha para colocar na caldeira e aquecer a casa, porque no inverno rigoroso, é muito frio, tem que ter aquecedor em casa. Então a missão dele todo dia pegava a madeirinha, colocava lá na caldeira, aquecia a casa para deixar a casa quentinha. Um dia esse garoto pegou madeiras, colocou na caldeira e ele voltou a deitar. Sem que ele percebesse, a casa começou a pegar fogo, casa de madeira. A fumaça fez ele ficar desacordado. E quando o corpo de bombeiro chegou, ele já estava com 80% do corpo dele queimado. Queimaduras de terceiro e de segundo graus. Quando ele chegou no hospital, na emergência, ele disse que ele estava em coma, mas ele ouvia o que os médicos diziam. E os médicos diziam assim: como é que nós vamos falar para a mãe dele que ele não vai sobreviver? E ele... ouvindo tudo. Como é que nós vamos dar notícia para a mãe que nós não vamos conseguir salvar esta criança? E um outro médico, um pouco mais positivo, disse: poxa, mas vamos operá-lo, numa dessa a gente consiga salvar a vida dele. E o outro disse: ainda que a gente salve a vida, ele vai ficar inválido para o resto da vida, ele não vai prestar mais para nada, melhor teria sido morrido no incêndio. E ele ouvindo tudo. Quem já ficou em coma talvez teve essa experiência de não poder reagir, mas ouvia o que se falava. É verdade ou é mentira? Olha só, a senhora não me deixa mentir. Resultado, fizeram a operação. Depois de muitos dias na UTI, em coma profunda, o garoto acordou, sobreviveu, não morreu, mas o médico disse: olha, você nunca mais vai andar. Nunca mais. As queimaduras foram tão profundas que destruíram os músculos e os nervos das pernas todas. Ele ficou inválido da cintura para baixo. Só que enquanto ele estava em coma e ele ouvia aquelas frases: ó, deveria ter morrido, olha, ele vai ficar inválido, não vai prestar para nada, ele disse que ao invés de se diminuir, uma força nascia dentro dele e ele tomou uma atitude positiva de dizer para si mesmo: eu vou lutar pela minha vida, eu vou viver, eu vou voltar a andar com as minhas próprias pernas. Ele tomou essa atitude de lutar por si e pela sua vida, e ele falava isso em coma. Quando ele voltou para casa na cadeira de rodas, o governo tinha dado uma casa nova para a família, e na frente tinha um gramado e uma cerca de madeira. Ele disse que ele ficava olhando para aquela cerca de madeira, sentado naquela cadeira de rodas, desanimado, e um dia ele ficou tão revoltado que ele se jogou daquela cadeira de rodas e saiu rastejando por aquele gramado, chegou até a cerca, se apoiou na cerca, e ele saía se movimentando por aquela cerca de ponta a ponta, querendo ficar em pé, mas as pernas não obedeciam. E ele falou: eu fiz isso durante 1 ano. Tinha a marca do meu rastro naquele gramado. Todo dia eu rastejava no mesmo lugar, me apoiava naquela cerca e saía arrastando minhas pernas com a força do braço. Depois de 1 ano, pela primeira vez, as minhas pernas se firmaram. Alguma coisa sobrenatural aconteceu, as pernas se firmaram. E depois que as pernas se firmaram, ele criou um ânimo e continuou todos os dias. Resultado, depois de 3 anos, esse garoto voltou a andar. Primeiro começou com muletas, com andador, depois começou a andar sozinho. E resumindo a história, ele acabou ganhando as Olimpíadas da Universidade dos 100 metros rasos, chegou em primeiro lugar. Por que isso aconteceu? Porque dentro de si ele tomou uma atitude positiva de dizer assim: eu não aceito essa palavra que me deram. A coisa mais forte que pode acontecer com você essa semana, você saindo daqui hoje, é você se tornar de hoje em diante um homem de atitude, uma mulher de atitude, um jovem de atitude, um idoso de atitude. Porque é isso que vai mudar a história da sua vida. Olha o que Salomão deixou escrito lá em Eclesiastes 9:11. Para mim, o meu versículo, um dos preferidos no tocante à vida financeira. O que eu vou ler para você está na nova tradução da Bíblia de hoje. Talvez esteja um pouquinho diferente da sua, mas é o mesmo significado. E ele diz assim: olha, eu descobri mais uma outra coisa no mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas.
Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer, e que as pessoas mais inteligentes nem sempre ficam ricas. E notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam as altas posições. Repete comigo: tudo depende da ocasião. O que é a ocasião? Tudo depende do momento. Tudo depende de você aproveitar a oportunidade naquele momento. E só aproveita a oportunidade uma pessoa que é de atitude. Uma pessoa parada, uma pessoa acomodada, não adianta trazer oportunidade para ela que ela não vai abraçar. Uma pessoa acomodada, não adianta Deus abrir porta para ela que ela não vai entrar por aquela porta. Uma pessoa acomodada, não adianta Deus criar situações para ela que ela não vai aproveitar. Então olha que coisa. Salomão disse: olha, eu descobri que não são os mais ligeiros que chegam em primeiro lugar. Poxa, a gente sempre ensinou para vocês, e a gente sempre pregou isso, que você tem que pensar rápido, que no mundo dos negócios você tem que bater no ferro enquanto ele está quente. É ou não é? Não dá para você ficar esperando a coisa passar, não. Tem que ser ligeiro no mundo dos negócios. Mas Salomão disse: não é o mais ligeiro que chega em primeiro lugar. A gente sempre pregou para você que você tem que ser valente, é ou não é? Bater de frente com o problema, encarar as dificuldades, enfrentar a tempestade, não fugir de dívidas, enfim, entrar no mercado, mergulhar de cabeça, ser guerreiro. É verdade ou é mentira? Mas Salomão disse: nem sempre os valentes ganham a batalha. Todo dia a gente pede a Deus sabedoria. Mas Salomão disse: eu vi que o sábio passa fome. E você conhece um monte de gente muito sábia, mas que mal tem o que comer em casa. Verdade ou mentira? Sim ou não? Não são os mais inteligentes que alcançam as melhores posições. Você conhece pessoas que são muito menos capazes do que você e estão numa posição melhor do que você. Se você estivesse lá, você faria muito mais. É verdade ou é mentira? Então ele encerrou dizendo assim: tudo depende da ocasião. Tudo depende da pessoa saber aproveitar a oportunidade quando ela vem. Tudo depende dela ser uma pessoa de atitude. Olha o garoto: eu decido viver. Eu decido que eu vou voltar a andar, independente do que a medicina diz ou que as minhas pernas me dizem. Dentro de mim, eu tomo uma atitude de lutar pela vida. Amém? Entende onde eu quero chegar? Quando a gente era criança, nós tínhamos uma definição de sucesso. O tempo foi passando, a nossa definição foi mudando. Por favor, preste muita atenção. Quando a gente era criança, seu pai e sua mãe diziam assim: filho, você tem que o quê? Você tem que estudar. Olha, se você não quer acabar como o papai, como a mamãe, então você tem que o quê? Estuda, meu filho, para você ter um lugar, um espaço neste mundo, você tem que estudar. Então, a sua primeira definição de sucesso era essa: eu preciso estudar. E você começou a estudar. Só que o tempo passou, e você viu que muita gente que estudou muito, continua na miséria. Verdade ou mentira? Então você pensou: poxa, então a minha definição de sucesso mudou. Não basta apenas estudar. Claro que eu tenho que ter conhecimento. Conhecimento liberta da ignorância. Mas eu vi que só estudo não resolve. Quando você estudava, todas as turmas que você passou, tinha uma pessoa que ela era a mais inteligente da turma. Era aquele destaque, né? Era aquela pessoa que ela destoava de todo mundo. Sempre aquela pessoa mais aplicada, mais inteligente. Todo mundo queria sentar perto dela. Quando tinha trabalho em grupo, todo mundo queria fazer trabalho com ela, porque era nota garantida. Aí você pensava: caramba, essa pessoa quando crescer ela vai arrebentar, vai fazer a diferença. Você cresceu, ela cresceu, e você viu que com toda a inteligência dela, a vida dela continua sendo uma vidinha. Então seu conceito de sucesso mudou. Já não era só estudar, já não era só ser inteligente. Depois começaram a dizer para você: você tem que ter experiência, você tem que ter bagagem, porque quanto mais bagagem você tiver, mais oportunidades vão aparecer, as pessoas vão te valorizar mais, vão te respeitar mais se você for uma pessoa experiente. Só que você viu que hoje os experientes estão fora do mercado de trabalho. É verdade ou é mentira? Então as nossas definições de sucesso estavam todas erradas. E Salomão disse assim: não depende da sabedoria, da inteligência, do estudo, da experiência. Depende de saber aproveitar a oportunidade. Você tem que ser uma pessoa de atitude. Amém? Esse é o espírito da coisa. Você vê Davi. Se Davi não tivesse tomado uma atitude na vida dele, quem fez Davi foi Golias. Golias foi uma bênção na vida de Davi. Foi a maior bênção na vida de Davi, foi Golias. Porque quem era Davi antes de Golias aparecer em cena?
Era um Zé Ninguém, coitado. Era um, como diz, pé de chinelo, né? Davi era um Zé Ninguém. O dia que Golias apareceu em cena, ele viu naquela ocasião, uma oportunidade de tomar o quê? Uma atitude. Ele falou: preciso fazer alguma coisa. Eu vou fazer história, eu preciso fazer alguma coisa. Está todo mundo fugindo desse gigante, eu vou encarar ele. Em poucos minutos levaram ele até o rei. Nenhum soldado tinha ido até a presença do rei. Foi lá um garotinho de 17 anos chamado Davi. Por causa da atitude dele, ele compareceu diante do rei. Por causa da atitude dele, o rei liberou ele para a batalha. E por causa da atitude dele, ele derrubou Golias. E fez história ou não fez? Ah, fez, meu amigo. Então, queira ou não, Golias foi uma bênção na vida de Davi. Eu quero dizer para você que essa luta que você está enfrentando, esse gigante que está na tua vida é uma bênção, porque você vai derrubar ele, vai fazer história em nome de Jesus. Você vai sair dessa, se você for uma pessoa de atitude. Entende onde eu quero chegar? Lembram de Moisés? Quando ele estava diante do mar vermelho, e ele começou a clamar, e ele começou a orar, e ele começou a falar: meu Deus, pelo amor de Deus, me ajude, me ajude. Moisés olhava para um lado um deserto que não acabava, coitado. Olhava para um outro um deserto tremendo. Olhava para frente um mar que era impossível atravessar com 3 milhões de pessoas sob sua responsabilidade. Ele olhava para trás e via que Faraó estava chegando para capturá-los e voltar a ser escravos. E ele, desesperado, começou a clamar. Deus chamou a atenção de Moisés e deu um chacoalhão de Moisés. Falou: Moisés, por que você está clamando? Por que clamas a mim? Agora não é hora de orar. Agora é hora do quê? De agir, de atitude, rapaz. O que você tem na tua mão? Um cajado. Então, não foi o cajado que você tomou atitude para acabar com o Egito? Então levanta esse cajado, rapaz, estende para o mar, continua marchando, porque o mar vai se abrir. Então tem gente que ora demais e age de menos. Tem gente que faz corrente demais, mas da porta para fora não toma atitude nenhuma. Você tem que ser um homem de atitude de hoje em diante, uma mulher de atitude daqui para frente. Para encerrar e a gente fazer um clamor forte nesse sentido, você já deve ter ouvido falar daquele David Camelot. É um palestrante aí do Brasil. Ele cobra cada palestra dele de 10 a 30 mil reais para fazer uma palestra. O camarada alguns anos atrás era pobre, miserável. E ele disse assim: um dia eu saí de casa para comprar um remédio na farmácia. Minha esposa estava doente em casa, gemendo de dor. Eu só tinha 12 reais no bolso. Quando eu cheguei na farmácia e perguntei quanto é o remédio, o farmacêutico disse: é 24 reais. Ele falou: eu só faltei implorar de joelhos para ele me fazer o remédio mais barato. E ele disse assim: eu não posso fazer nada por você. Ele disse: aquele dia nasceu uma revolta dentro de mim. Eu saí daquela farmácia chorando e falei: o que eu vou fazer? Minha mulher está morrendo em casa, eu não tenho dinheiro. Ele pegou aqueles 12 reais e comprou de paçoca. Sabe o que é paçoca? Doce de amendoim. Ele pegou 12 reais e comprou de paçoca. Em uma hora, aqueles 12 reais virou 24 reais. Ele falou: caramba, não é que eu tenho um talento que eu não sabia? Aí ele pegou os 24 reais, comprou de paçoca, dobrou o valor. Sei que no final ele já estava com 40 e poucos reais. Ele chega na farmácia, onde foi desprezado e humilhado, pagou o remedinho à vista, ainda voltou para casa com dinheiro sobrando. Ali, meu amigo, nasceu nele um espírito empreendedor. Ali nasceu uma empresa. Naquele momento de dificuldade, naquele Golias, naquele gigante, nasceu a ocasião para virar o jogo. Ele descobriu o talento para venda, o poder comunicador que ele tinha. E ali ele começou todo dia a vender. E daqui a pouco foi 1.000 reais, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000. Montou a primeira banquinha dele. Era uma banquinha diferenciada. Ele colocou um som no volume alto. As pessoas passavam na rua e ele, com o seu talento, começou a falar e contar piada e contar história. E as pessoas vinham e ele começou a vender. Hoje o camarada é milionário. Milionário, é semi-analfabeto. Foi recebido lá em Nova York com tapete vermelho. Então a ocasião obrigou ele a fazer o quê? Tomar uma atitude. Essa situação de aperto não é para você ficar de cabeça baixa, não é para você tomar uma atitude, meu amigo. Se você está desempregado, não fique esperando a porta do emprego se abrir. Aproveite esse momento que você está parado, faça alguma coisa. Não saia de casa para procurar emprego, saia de casa para ganhar dinheiro. Você que está esperando a causa na justiça sair para depois você começar alguma coisa, negativo, comece agora. Porque quando a causa sair você vai ter dinheiro para investir. Não fique esperando a coisa acontecer. Essa semana tem que ser uma semana do quê, gente? Não ouvi nada. Não ouvi nada.
Fala para a pessoa, essa semana tem que ser uma semana de atitude, meu amigo. Fala para ele aí, se for uma semana de atitude, Deus vai adiante de você. Quando você se levanta para tomar uma atitude, Deus se levanta do trono dele para comprar a sua batalha. Quando você fica parado, Deus fica parado esperando você. Coragem, porque com coragem você vai tomar atitude. Ousadia para sair daqui hoje e fazer alguma coisa diferente essa semana. Eu não sei o que você vai fazer de diferente. Se vai mudar de ramo, se vai mudar de empresa. Não sei se você vai mandar alguém embora que está te prejudicando. Não sei o que você vai fazer. Mas alguma coisa nova você vai fazer essa semana. Deus vai te dar direção em nome de Jesus. Diga, eu vou arrebentar em nome de Jesus. Está fraco, gente, fala com fé. Esse é o espírito da fé. O segredo da prosperidade está aqui, ó, Eclesiastes 9:11. Se você levar isso aqui para a vida toda, você vai arrebentar. O passado está na sua mente, mas o futuro está na tua mão. Então vira a página, vamos reconstruir a nossa vida. Vamos escrever uma nova história, em nome de Jesus.